E bom dia. Bom dia, Rony. A gente vai retomar as alachot que a gente está falando sobre a reza, especialmente sobre a Amidah. Então, a gente falou um pouco dos movimentos que a gente faz antes da Amidah, os passos, como que se fazem os passos. A gente falou a última coisa, se eu não me engano, a gente falou sobre a pessoa, a Amidah deve ser feita em voz baixa, mas você deve ouvir a Amidah. Então, é um sussurro, mas você deve ouvir a sua Amidah. A única exceção é no Rosh Hashanah e no Yom Kippur, que a gente precisa rezar com um pouco mais de Kavaná, e a voz desperta a Kavaná. E aí, você tem uma exceção que você pode rezar um pouco mais alto, sem atrapalhar ninguém, no Rosh Hashanah e Yom Kippur, a Amidah. Mas, de maneira geral, você reza ela em voz baixa. Então, voz ou um sussurro, você tem que... Não é obrigado no Rosh Hashanah e Yom Kippur, você tem uma permissão. Detalhe que quando você vai aprender a Amidah a primeira vez, quando você é criança, especialmente, você começa fazendo em voz alta. Porque senão o professor fala, faz aí. Faz. Passa 30 segundos, já terminei. Já terminei. Já terminei. Tenho. Então, você precisa começar em voz alta fazendo. Então, se alguém está começando a sua Amidah de criança um pouco mais tarde, então, às vezes, talvez valha a pena a sua casa, em silêncio. O ideal é que não seja a própria Amidah, que ele possa treinar a Amidah em voz alta. Quando você se ouve, você vai se pegar nos teus eventuais erros, etc. E assim a gente aprende a fazer a Amidah. É muito importante, Fala. No dia a dia, O dia a dia é em silêncio. silêncio total. Quase total. Você deve tentar ouvir você mesmo. Fala. Esse hábito, né, que nós temos aqui na sinagoga de fazer depois em voz alta foi inventado para as pessoas que não sabiam fazer. Boa, tá. Então, a Hazara, que chama a repetição da Amidah, que a gente faz tanto de manhã quanto à tarde, não de noite, originalmente, não hoje em dia, mas originalmente, quando não tinha Sidur, ou se tinha, não tinha um Sidur transliterado que desse para a turma acompanhar. Então, foi instituído que você, uma vez que essa é a parte mais importante, isso é a reza. A reza é a Amidah, e você vai ter um que vai puxar a reza, vai falar toda ela em voz alta. Você responde amém. Quando você responde amém, vale para você também. E dessa forma você fez a sua Amidah. Sou eu. Ah? Sou eu. Ótimo, perfeito. Então, mas tem que responder amém direitinho. Eu falo amém. Perfeito, ótimo. Perfeito. Quando todo mundo fala amém, amém. Rabino ficar de pé, todo mundo ficar de pé. Rabino senta. Ele vai no banheiro. Esse que eu ia perguntar. Se o Rabino vai no banheiro, acabou o minhar. Não cabe todos. Mas, em último caso, como você falou, você está começando agora, então é um bom começo. Você começa fazendo amém e vale para você também. Mas, aos poucos, você deve começar fazendo amidah. Aos poucos, quer dizer, um dia você pega uma para cá, outra vai aumentando cada dia um pouquinho, para você ir se acostumando. Hoje em dia, que nós temos o Sidur, não tem desculpa. Então, na verdade, isso que tem a repetição da Amidah é mais para manter a tradição. Não porque realmente a gente deve usá-la como rezando por nós. Então, essa facilidade foi meio que retirada. Mas na repetição tem um trecho que não tem na primeira parte. Né? Boa, então uma vez que a gente vai repetir, então tem algum trecho, principalmente que é o Nagdishar, tem o Modim de Rabanan, que a gente responde, e muito bem falado, quer dizer, além de manter a tradição, a gente tem um trecho que a gente pode falar. Tem também Porém, o Birkat Kohanim, boa, boa, depende, conforme o costume, se você vai com o Kohen, literalmente, ou o próprio Hazan fala. Mas, teria um jeito de fazer isso mesmo sem repetir a Amidah. Vou entrar agora. Daria para fazer isso mesmo sem repetir a Amidah. Então, o motivo de repetir principal é para manter a tradição. Certo? Se alguém quiser aulas como fazer a Amidah, o Zé vai, o Moré Zé pode dar algumas aulas como fazer a Amidah. É importante. Quem começou aqui fazendo o Kadish também é muito importante. Às vezes você fala o Kadish e a vida inteira fala ele errado. E cada letra é essencial, cada palavra é contada. As palavras do Kadish são extremamente precisas. Então, é importante você algum dia sentar com alguém que tem um pouco mais de conhecimento e você repassar com ele o Kadish e aos poucos outros trechos da Tfilah. Outro dia a gente falou sobre o Shema. O Shema a gente tem que falar ele com muita precisão, porque as palavras dele são as palavras da Torá, mais ainda que a Amidah. A Amidah foi instituída pelos sábios.
Importante mais seria a intenção. Claro que tem que falar as palavras, mas a intenção é mais importante. No Shema, as palavras são essenciais. E a pessoa que às vezes fala o Shema de ouvido, você vai ver o que está escrito, são duas coisas completamente diferentes. E tem alguns erros básicos que muita gente faz. Então vale a pena você sentar com algum professor, anotar direitinho, e assim você vai conseguir progredir. Você achou que era mais fácil, né? Então, assim, a gente tenta se aprimorar a cada dia. Não é isso? Eu fiz o bar mitzvah, nunca soube fazer nada. E mesmo no bar mitzvah, tem muita gente que faz bar mitzvah decorado. Eu decorei. Então, decorado, você não dá uma ferramenta para o aluno aprender a ler. Você está fazendo ele decorar, na melhor das hipóteses, se ele tiver boa memória, ele vai lembrar para a vida dele, só aquele trecho. Eu sei até hoje. Sabe até hoje. Eu Decorou. decorei também. Miss Morley, Davi, Parará. Parará. Eu treino Betrino com Então? 7 anos, tenho 72 anos, cada dia aprendo mais. Tá bom? Ótimo. Não tem fim. Então, bom, então vamos lá. Em relação a Amidá, mais um detalhe, acho que a gente chegou a comentar, que a gente aprende vários detalhes de como deve se fazer a Amidá da Haná. Aquela história de Shmuel, Haná, que ela estava pedindo muito por um filho, e ela rezou em voz baixa, foi a primeira a rezar dessa maneira, e lá, nos profetas, ele faz uma descrição de como foi a reza dela, e de lá que nós sábios extraíram vários detalhes de como a gente deve se posicionar, se concentrar durante a reza. Então, uma das regras é que a gente deve estar com os pés juntos. E aí, isso na verdade está baseado também no versículo, que nessa hora a gente tenta se igualar aos anjos, e a linguagem é veragleihem regel deixará. Os seus pés é um pé ereto. Os seus pés é um pé. Então, a ideia é de você juntar os dois como se fosse um único pé. Se alguém realmente tem algum problema no joelho, Deus nos livre, não consegue, então ele aproxima o quanto ele consegue. Mas a gente deve tentar aproximar os pés um do outro. Isso também se aplica para outros trechos da reza. Quando mais a gente faz com o pé junto? O Kaddish, muito bom. Então, às vezes, tem alguém que chegou para fazer o Kaddish, você vê ele que ele está com os pés separados, vale a pena você dar um toquinho nele. Onde mais? Barechu, ok. Kiddush não precisa ser com os pés juntos. Nagdishá. Nagdishá tem que ser com o pé junto. Você falou do Barechu, você levantou uma dúvida se realmente o Barechu é essencial estar com os pés literalmente juntos ou basta estar próximo, paralelo? Uma boa pergunta, vou verificar. Se o Barechu tem que estar realmente junto um com o outro. Ok. Durante a reza, uma vez que você tem que estar de pé, o que significa estar de pé? Às vezes você está de pé, mas está completamente apoiado em alguma coisa. Pega alguém de idade, às vezes está apoiado na muleta, está apoiado na mesa, então ele está na posição vertical, só que ele não está de pé. Ele não está sobre os pés. Está um pouco sobre os pés, o pé está dando um apoio, mas ele está, na verdade, sobre a mesa, sobre a cadeira. Então, será que você pode se apoiar durante a reza? Se a regra é que tem que estar de pé, você tem que estar de pé. Então, você pode apoiar a mão em cima da mesa? Só em necessidade, né? Boa. Então a regra é, se tirar a mesa, você não cai. Você tem que testar. Pega o cara lá, tá rezando, tira a mesa, vê se ele cai. Aí você vê se ele estava rezando direitinho. Certo? Então você mesmo tem que fazer esse cálculo. Então você coloca a mão em cima da mesa, apoia levemente, não tem problema nenhum. O problema é você colocar o teu peso literalmente em cima da mesa, aí já não é mais considerado que você está de pé. Pode acontecer, se uma pessoa, Deus nos livre, está com uma questão de saúde, etc., então ele pode até fazer de lado, deitado de lado. A gente falou, até no avião, no ônibus, não tem como ficar de pé, tudo bem. Mas qual é a regra? O que é considerado ficar de pé? Se você realmente está sem apoiar. Aqui eu vi uma vez uma história muito bonita, que havia um rabino, que ele sempre falava sobre fé, muná, acreditar em Deus, etc. Só que a turma falava, bom, para ele é fácil, ele é muito rico, ele tem um rendimento bom, e aí ele fala de fé, ele estuda a Torá, tem lá a garantia no banco dele, tá tudo certo, é fácil falar de fé. Bom, um belo dia, infelizmente a coisa mudou, e os investimentos lá, foi no Bitcoin, não sei o que, caiu. E aí, às vezes sobe, né, o Bitcoin também, mas Agora ele pegou, disparou. Bom, ele perdeu praticamente tudo que ele tinha.
E aí a turma falou, agora vamos ver agora. Mas ele continuou com aquela alegria, com aquela fé, e demonstrou realmente que era autêntico. E aí, depois de um tempo, foram falar, Rabino, bonito, né? Estamos impressionados. Como que o senhor conseguiu superar esse momento, mesmo difícil? Ele falou o seguinte, tem uma regra, a Alahá, que você vai rezar Midá, você tem que rezar sem se apoiar. Você pode colocar a mão em cima? Pode. Mas você não pode colocar todo o seu apoio em cima. O dinheiro é a mesma coisa. A gente precisa dele. Você coloca a mão, você usa ele. Mas se você deposita todo o teu peso em cima dele, se ele sair, você cai. Então, eu nunca fiz dessa agora forma. essa é aula de segunda e quarta. Tá vendo? De Emuná. Demora. Mas tudo se complementa. Tudo se Então, complementa. você não pode depositar, colocar teu peso em cima dos bens materiais. Você pode, precisa dele. Então, você apoia. Se precisa, você apoia uma mão. Você apoia as duas, mas não coloca teu peso em cima. Se ele cair, se ele sair, você cai. Não, Essa um foi teste grande, a analogia que ele fez. Claro que é um teste né? O grande. mundo de hoje é um teste grande. O mundo de hoje, o mundo de ontem, sempre foi. Eu acho que hoje é mais. Não sei. Sempre foi. Hã? Hoje é mais uma a nossa, tá? Exatamente. Hoje é mais porque é a tua. Exatamente. É o mesmo Deus que sustenta a gente lá atrás, sustenta hoje em dia. Não adianta a gente falar, não, mas hoje está difícil a crise. Você desculpa. Desculpa. Confia, trabalha. E eu ouvi de uma pessoa muito bem sucedida, ele fala, para com essa história de Covid, história de crise. Vai para trabalhar, acorda de manhã e Bezrat Hashem, tudo vai dar certo. É isso. Certo? Uns choram, outros vêm de lenço. Certo? O pessoal sabe. Tá certo? Então, não existe tempo ruim para Hashem. Às vezes tem uma crise, e aí Hashem quer que você reze um pouco mais. Só. A crise só vai te indicar que você precisa rezar um pouco mais. Não que tá difícil para Deus. O Deus fala, hoje tá complicado no mercado, hoje não vai ter como eu mandar dinheiro para esse Yehudi, porque hoje tá duro. Não tem isso. Ok. Fala. Sobre essa reza do em pé, sobre o tefilim também em pé, né? A colocação do tefilim. Então, com o costume ashkenazi, é colocar o tefilim de pé. Tanto do braço quanto da cabeça. O costume sefaradi, e para tirar também. O costume sefaradi, colocar o do braço sentado e o da cabeça colocar ele de pé. Então, são costumes diferentes. Da cabeça sempre de pé e o do braço depende do costume. O costume ashkenazi geral é colocar ele em pé. Também. Os dois. O ideal é os dois. É mais importante a hora de colocar, mas na hora de tirar também é importante, pelo kavod, pela honra do tefilim, é importante. E guardar pode ser sentado ou tem que ser em pé? Enrolar ele? Proibição não tem, mas vou dizer o que você vê as pessoas fazendo. As pessoas costumam fazer de pé, até você guardar o tefilim, você fica de pé. Não tem, se alguém está cansado, não tem problema você enrolar ele sentado. O mais importante seria você tirar eles de pé. Até você tirar, você está ainda com o tefilim, você está ainda dando mais cavalo para ele. Mas costume geral, pelo menos o que se vê por aí, que as pessoas tentam enrolar também de pé. Agora, quem disse que ficar em pé é melhor do que ficar sentado perante Deus? Por que de pé é melhor que estar sentado? O Shema Israel você faz sentado. É mais respeito. Boa. Então, por que o Shema? Boa. Então, de pé, o Shema é sentado, normalmente. O ideal é fazer sentado. A Torá fala ao deitar, ao levantar. Então, pode ser qualquer um dos dois. Mas quando os sábios instituíram, quando você vê a reza, você está normalmente sentado. Então, a regra é, assim, de maneira geral, é que quando você quer reverência, você fica em pé. Então, é muito mais reverência a posição, você está de pé, tipo, eu estou pronto para fazer o que você me mandar. E ainda a posição que a gente falou da Amidá é uma posição, um sentimento de humildade. Então, na Amidá, esse é o principal. Agora, no Shema, a palavra Shema significa ouça. Presta atenção. Sentado é quando você vai sentar para ler um livro. Ler um livro de pé, você normalmente tem menos concentração. Você vai ler um livro, você vai se concentrar, então você faz sentado. Então, também pela Kabbalah, é melhor fazer o Shema sentado. Então, são dois conceitos diferentes. Então, um é submissão, a outra é concentração. Dúvida?
Ok. Agora vem mais uma halakha curiosa. Se você tem a oportunidade de rezar perto de uma parede, de frente à parede, é melhor. Ele traz aqui um versículo, o que ele fala, Vayasev Hiskiyahu panav, Hiskiyahu, o profeta, ele virou a sua face, ele aqui, para a parede, vai palher. Qual é a vantagem de você rezar de frente com a parede? Você não distrai. Simples, você não se distrai. Não é que nem aquele cara que foi rezar no cótel antes de casar. Conhece, né? Não conhece ele? Não. Foi rezar antes no cótel. Ele ia lá todo dia, enquanto ele estava noivo. Perguntaram, o que você vem todo dia aqui? Você já aprendeu a falar com as paredes? Estou treinando. Tem a versão feminina também, né? Então depende quem está contando a piada. Essa deixa pra lá. Deixa para lá. Mas rezar de cara com a parede, então realmente isso ajuda na concentração. Portanto, se você está nas sinagogas, é bom você ficar no lugar onde você está, não vai causar um tumulto para rezar na parede, rezar. Então você já está num lugar que já ajuda você a rezar. Mas você está rezando em casa, então às vezes você tem a televisão ligada lá, tem gente passando, tudo isso atrapalha a nossa concentração. Até se você tem, por exemplo, um carrinho de bebê, ou aquelas motocas, estou falando aqui no meu dia a dia, pelo menos, coisas que são móveis, não móveis que estão sempre no mesmo lugar, móveis que estão o tempo todo realmente se mexendo. Então, às vezes, você vai, olha só, eu não percebi que está gasto, preciso trocar, tá sujo. E aí te distrai, até esse detalhe. Então, móveis que não estão fixos no mesmo lugar, não é o ideal que você faça a amidá de frente para eles. Então, até esse detalhezinho. Por quê? A nossa concentração é tão difícil da gente chegar nela, os sábios falam, olha, tira tudo que você pode da frente da cabeça e da frente, literalmente, para te ajudar. Quem sabe assim, você vai conseguir. Assim mesmo é difícil. Então, quem sabe, pelo menos, você consegue se concentrar. Então, é uma halakha talvez um pouco desconhecida, de você rezar perto da parede. Se você não está ao lado da parede, está na mesa, a mesa tudo bem, está sempre lá, as cadeiras estão sempre no mesmo lugar, mas se o sofá está no mesmo lugar. Mas se tem alguma coisa com altura mínima de 80 centímetros, isso já não é o correto você fazer a amidá de frente para esse objeto. E a mesma coisa agora, você rezar na frente de um quadro, na frente de uma foto. Tudo isso desconcentra a pessoa. E às vezes a pessoa vem com uma estampa também interessante, e aí você está no meio da fala, ai, que interessante. E aí você começa a ler o que está escrito na camiseta dele, não sei se de time pode, de time não sei se, né? Mas tudo isso a gente deve tomar esse cuidado, de a gente tirar tudo possível que vai atrapalhar a nossa concentração. Um quadro, uma foto, tudo isso a gente deve tirar. Então, normalmente, numa sinagoga, você não tem fotos. Você não tem fotos. Tem, às vezes, imagens que representam as tribos, mas também elas estão sempre lá. E normalmente não é sempre, às vezes tem, elas não estão em direção à Orana Kodesh. Se estão um pouco mais para cima. Você tem lá o leãozinho que está na Orana Kodesh, mas ele está sempre lá, já perdeu o interesse. Tá certo? Mas você pegar um quadro, especialmente um quadro, você vai lá, o que você faz com um quadro? Às vezes você para, olha que bonito. Aí você começa... Então, isso tudo atrapalha a nossa concentração. Certo? Mas por causa da concentração, não pela idolatria. Então eu estava esperando alguém comentar. Então, a questão aqui não é de idolatria. Por quê? Porque a idolatria, a rigor, é quando é 3D. Quando é alto relevo. Uma foto lisa não tem a questão de idolatria. Claro que você não deve falar com a foto, pedir para a foto, você pede para Deus. Mas uma foto, em geral, ela não tem uma questão de idolatria, porque não é alto relevo. Quando a Torá fala, não faça uma imagem, não é uma imagem reta, e sim uma imagem de alto relevo. Então, por esse aspecto, não teria problema, digamos assim. Mas isso tira a concentração e você não pode. E agora, se você está... Já? Já tem compromisso. Se você está rezando num lugar aberto, é pior. Se você tem a opção de rezar num lugar fechado, então, sei lá, você está na rodoviária, então você tem lá um lugar aberto, você tem um lugar fechado. Já é difícil desconcentrar. Você está na rodoviária, mais difícil ainda. Um lugar aberto, ou mesmo no campo, casa de campo, etc. Estando no campo, eu vou apreciar Deus.
mas estar num lugar aberto te abre a cabeça demais. E aí você pode perder a concentração. Se você está num lugar que realmente é aberto, tenta procurar um lugar mais discreto, entre as árvores, alguma coisa assim. Tudo isso pode acabar tirando a nossa concentração. É incrível como os sábios pensaram em todos os detalhes, tudo aquilo que poderia contribuir para a nossa desconcentração. Então, no avião, tem regras, a gente comentou outra vez, de como você rezar no avião. Acho que eu vou repetir, vou falar alguns detalhes. Shacharit é o mais difícil, que é o mais comprido, e você coloca tefilim, talit, etc. O ideal, o mais prático, é você acordar bem cedinho, já tem luz lá fora, já tem o raio do sol, então você já pode colocar o tefilim, vai até a cozinha, tem um cantinho lá atrás, depende para onde você está indo, mas a maioria dos lugares já estão acostumados, já tem muito mexicano fazendo a mesma coisa, não é a primeira vez. Só cuidado para não ter, se o banheiro não está realmente na porta do banheiro ou com o cheiro do banheiro, aí você não pode rezar lá. Mas você vai achar aqueles corredores intermediários que tem, então lá você vai, reza, normalmente não tendo turbulência, você pode ficar lá do começo até o final da reza, se concentra, reza normalmente. Você pode até, estando no avião, até a gente falou outro dia, ver qual que é a direção de Jerusalém, normalmente se ele está numa linha reta, então você dá até isso, você consegue descobrir. Se você não consegue fazer isso, então a dica é você acordar cedinho, porque às vezes você não vai se sentir confortável colocando o tefilim na frente das outras pessoas, tem nada de errado, pode colocar, mas às vezes a pessoa não se sente confortável. Então, eu não tenho lugar na cozinha, então você pode rezar sentado no teu lugar, mesmo a Amidah, você pode rezar no teu lugar, como pode fazer sentado no teu lugar, não tem problema, você está numa viagem, você pode fazer ela sentada. Mas mesmo sentado, a Amidah, tenta juntar os pés. Mesmo sentado, na hora de se curvar, tenta se levantar um pouquinho para se curvar. Pode colocar o tefilim mesmo nesse caso sentado. O tefilim, por exemplo, que demora meio minuto, não te custa você ficar de pé rapidinho e colocar ele. Vê o que você consegue fazer. O que acontece cada dia, as poltronas, o espaço das poltronas está menor, você não consegue nem sentar. Ficar de pé, Sidão. Né? Não é fácil. Eu conheço uma pessoa que ele comprou 2 assentos, porque Baruch Hashem, ele ocupava bastante espaço, só que deram um assento na frente e outro atrás. Fala, Marcelo. No tefilim? Não, então o ideal, no avião, então o ideal é você fazer a tefilá inteira, como você faz normalmente na sinagoga com os tefilim. Esse é o ideal. Se você realmente não se sente à vontade, não vai conseguir se concentrar, esse é o negócio. Todo o objetivo é você se concentrar. Se você vai estar o tempo todo, alguém está passando, alguém está me olhando, esse mexicano aí, o que está fazendo com esses negócios? Então, melhor você fazer mais rapidamente. Qual é o mínimo para você fazer com o tefilim? O mínimo dos mínimos é o Shema. O mínimo dos mínimos é o Shema. O Shema completo com o tefilim, você fez a mitzvah do tefilim. Mas o mínimo dos mínimos seria você colocar ele antes, quem conhece a reza do Baruch She'amar, até depois do Vale Tzion. Esse é como reza com o tefilim, esse é o mínimo para você colocar o tefilim, para ter o tefilim ao longo da reza. Como a mitzvah de tefilim, você colocou, fez o Shema, fez a mitzvah do tefilim. Mas como instrumento de reza, o mínimo seria desde o Baruch She'amar até depois do Vale Tzion. Yagdil, Torah, Yagdil, lá você conclui, você pode tirar o tefilim. O que mais durante a viagem pode acontecer? Avião cair, Chas Shalom. Aí é Shema Israel. Aí é Shema Israel. Fio, corpo e uma caminhando. Não entendi. O pessoal vê uma pessoa de barba hoje em dia, uma cara disparadinha e com um monte de fio no corpo. Um monte de fio no corpo, minha caixa. Os caras ficam com medo. Esse cara tá falando, chama a polícia. Normalmente não tem problema. Eu passo sempre o tefilim no raio-x. Às vezes eles pedem para abrir, mas logo eles veem que é objeto religioso, não fazem problemas. Já aconteceu. Mas quem não conhece, não deu. Sim. Que é isso? Mas aí o ideal é você fazer eles passarem a conhecer, né? Se você fizer, quando eu for vai ser mais fácil. Não precisa ter vergonha de quem nós somos. Realmente, às vezes é incômodo. Às vezes é incômodo, mas não precisa ter vergonha de quem nós somos. O ideal é tentar fazer antes de enganar, né? Eu ouvi uma entrevista. Então, aí você precisa levar em consideração. Se realmente vai atrapalhar a tua concentração, então acaba com o propósito da reza, entre aspas, né? Acaba só concluir com uma passagem, tá? Eu gosto de ouvir podcasts, etc. Então, tem
um jovem religioso de Peiota e tudo, que fez yeshiva e tudo, mas ele decidiu ser youtuber. Ele vai por vários países do mundo e ele vai mostrando várias coisas e ele com a aparência dele, do jeito que ele mostra a interação dele com vários, inclusive vários países árabes. Ele esteve, tem amigos árabes, vários. É um trabalho muito interessante. Então, na entrevista, ele comentou, eu não sabia, mas no início da guerra, ele teve uma postagem dele no Twitter que teve milhões e milhões de visualizações e comentários, etc. Qual foi? Estava no começo da guerra, ele estava no avião. Ele ficou, reza com o filhinho, não reza com o filhinho? Especialmente agora, um momento mais... Ele falou, não, eu sou judeu. Infelizmente, os outros têm coragem de ser quem eles são e fazem e foram... Então, agora, mais do que nunca, é momento da gente despertar quem nós somos e ser orgulhoso de quem nós somos. Ele simplesmente bateu uma foto, ele não era no avião, era no saguão do aeroporto, ele tirou a foto, talvez falou alguma coisinha, e estou aqui rezando para Deus. O impacto que isso teve dos dois lados foi muito grande. Mas ele falou com orgulho. Primeiro que eu já não estou mais aí se alguém critica no YouTube, senão você não vai viver, né? A crítica não falta, faz parte do negócio. Mas o impacto que isso teve realmente tocou muita gente. E você saber, sim, eu sou judeu. Se você me atacou por eu sou judeu, independente da minha linha de pensamento, o que eu... Então, agora está no momento de eu realmente demonstrar quem eu sou. Foi uma coisa muito impactante. Então, se você tem a gente com a Yeshiva meio que foi treinado para isso. Quando tinha uma viagem da Yeshiva, não sei o quê, fazia dança, cantava todo mundo junto, fazia minhada, e a gente olhando para lá, minhada, que melhor, queria sair daqui, queria me enterrar, né? E tá todo mundo olhando para a gente, já sou diferente, já, mas eu estava no aeroporto voltando dos Estados Unidos a última vez, tinha lá um grupo enorme de muçulmanos, todos eles com tapetinho, antes de subir no avião, né? Vai todo mundo se ajoelhando, rezando, todos, eles não têm vergonha. Por que eu vou ter vergonha? Como que eu vou ter vergonha? Eu sou o povo escolhido de Hashem. Então, isso é uma coisa a se trabalhar e superar. Mas sabe que isso foi muito mais do país. Por exemplo, o pessoal está na tradição, na cultura francesa, de expor a religião. Sim, a França realmente tem uma questão... A história de massacres entre cristãos é uma história que mais tem tanto a nossa, mas entre protestantes e católicos. Sim. Muita morte. Sim. Então eles não gostam. É diferente dos Estados Unidos, liberal, você tem que... É o contrário, eu entendo. Então, o pessoal, mesmo também. os religiosos, tentam ser o mais discretos possíveis. Faz parte da laicidade. Qual que é a orientação? A orientação é, se você está num lugar onde literalmente é perigoso, então eventualmente você vai esconder a tua identidade. Mesmo assim, o Hassid nunca vai esconder. Mas o Hassid quer dizer aquele que vai acima da lei, ele fala, não é que eu vou para o Irã, né, não vou me expor, mas se eu estou no lugar, eu vou ser quem eu sou até o final. Não tenho medo. Mas a rigor pela lei, se você está num lugar onde realmente você está se expondo e tem um risco real, não um risco de alguém falar, oh, judeu, isso não é risco, né, mas um risco verdadeiro que pode colocar a tua vida em perigo, então você pode disfarçar, digamos assim. Caso contrário, a gente tem que ter... Tem que tentar, mesmo a Laharis, tem que tentar ser discreto, para ficar... Então, quando você vai rezar, pela questão da concentração, você deve procurar um lugar discreto. Mas não pela questão... Então, porque o fato de você estar lá cheio de gente passando, você não vai se concentrar. Mas não, caso de Shalom, porque eu tenho vergonha de quem eu sou. Não. Isso nunca. Bom dia. Outro dia eu